pessoa idosa. Pois é. A comunicação é muito importante, porque dependendo da forma que você se comunica, seja verbalmente, seja não verbalmente, com a sua expressão facial, com a linguagem corporal, você pode auxiliar o idoso, fortalecer a autoestima, fortalecer a autoconfiança, como você pode estar estimulando o idoso a desenvolver um processo depressivo, a diminuir a autoestima do idoso, diminuir a segurança. Então é muito importante que você aprenda a comunicar, se comunicar com a pessoa idosa, tá bom? Para você que está aqui pela primeira vez, como eu falei, eu sou Juliana, minha missão de vida é ajudar você que é idoso, você que é cuidador, a ter mais saúde, a resgatar sua autoestima, resgatar sua felicidade. Estou aqui todos os dias, praticamente, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, sempre trazendo novidades e trazendo informações para você. Então, se você é idosa, é idoso, é cuidador, é profissional de saúde, continue aqui comigo, tá bom? Quero dar boa noite a quem está chegando aqui já no Facebook. Seja muito bem-vindo. Deixa o seu boa noite para mim. Meu gatinho tá lá atrás, gente. Se ele fizer bagunça, eu tiro, né? Boa noite, Lili. Seja bem-vinda. Adicionar a página aqui para eu acompanhar todos os comentários de vocês. E aí, gente, como é que foi o final de semana? Joana, seja bem-vinda. Amanhã vamos fazer nosso teste, né, Joana? Às 12 horas e 30 minutos antes da live. A gente vai fazer um teste, porque a Joana ela faz um trabalho na rede social dela, no YouTube. Deixa eu tirar o volume aqui, gente. Ela foi cuidadora da mãe dela, né, que tinha doença de Alzheimer. A mãe dela já faleceu. Mas ela continua fazendo um trabalho, postando vídeos. Tem vários vídeos lá no canal dela. Amanhã a gente vai fazer um teste aí, para ver se nessa semana a gente já faz uma live contando um pouco da experiência da Joana com a mãe dela, tá bom? Júlia, faz um favor para mim, tira o som, pedir auxílio da filha aqui, gente. Tira o som para mim, do celular, deixa só a mensagem. Então vamos lá, gente. 6 maneiras de você aprimorar a forma que você se comunica com a pessoa. Vou ir na live para a gente não perder tempo e vou vendo os comentários de vocês aqui pelo celular, tá certo? Então vamos lá. Como eu estava falando no comecinho da live, né? A gente se esquece que a comunicação não é só a expressão verbal, não é só aquilo que a gente fala. Então a forma que você se expressa, a sua expressão facial, a sua linguagem corporal, tudo isso é comunicação. E o idoso, como qualquer um de nós, observa muito isso. Então às vezes você tenta falar algo positivo, mas a sua expressão facial é negativa. Às vezes você acha, por você estar em silêncio, né, que o idoso acredita que você está ouvindo ele, mas ele percebe, né, pela sua expressão, pela sua linguagem corporal, que você de fato não está ouvindo, né? Então hoje a minha ideia é que você que é cuidador entenda que a forma que você olha, o que você fala, sua postura, tudo isso influencia na forma do idoso perceber a sua relação com ele. E isso vai ter muita influência na questão da autoestima do idoso, né? Na questão da autoconfiança. Então eu vou falar para vocês 3 passos, né? 3 formas de aprimorar essa comunicação, para que você realmente fortaleça a autoestima do idoso, fortaleça a autoconfiança dele e auxilie esse idoso realmente a resgatar a autoestima, a resgatar mais alegria no dia a dia dele, tá bom? Boa noite, Maria Teodora, Dalva, Lourdes Silva também, seja bem-vinda, gente. Então vamos lá, primeiro passo, né? Quando você vai se comunicar com a pessoa idosa, você precisa aprender a ouvir mais e falar menos. Parece que é uma bobeira, mas a maioria de nós quer falar muito, né? Nós somos máquinas de falar. Então, muitas vezes, quando nós estamos diante do idoso, que é justamente uma pessoa que, por conta do isolamento social, por conta dos preconceitos da sociedade, precisa falar, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas não escutam. Isso não só na relação com o idoso, mas o idoso está muito mais suscetível a não ser ouvido, né? Então, quando nós, profissionais, quando você que é cuidador, você que é familiar, está diante do idoso, você precisa aprender a ouvir mais e falar menos, né? E muitas vezes, quando nós estamos nos comunicando, né? Às vezes nós queremos até falar coisas boas, né? Mas a gente não consegue dar pausas para ouvir. Então, enquanto o idoso está falando, a gente já está pensando no que a gente vai opinar, né? E uma coisa que a gente precisa aprender com comunicação é que você só entende o que o outro precisa, você só entende a necessidade dele, os sentimentos dele, você só consegue desenvolver sua empatia com a pessoa idosa
Quando você de fato escuta sem ter essa necessidade de ficar opinando, de ficar julgando, de ficar dizendo o que você acha, basta você ouvir essa pessoa, né? E às vezes, enquanto o idoso está falando, a gente já está pensando. Então a gente não está ouvindo, a gente já está planejando o que a gente vai falar, porque a gente acha que a gente tem que falar, né? E isso acontece mais ainda quando nós estamos em comunicação com pessoas idosas que estão morrendo. O que a gente faz? A gente fica naquela ansiedade, eu tenho que falar, eu tenho que demonstrar para ele que eu estou aqui, que eu estou apoiando, e a gente quer falar. Então isso interrompe o processo de comunicação, porque só há uma conversa sua com o idoso quando você escuta ele falar. Então, quando você escuta ele falar tudo o que ele tem para falar, vai chegar um momento que ele vai perguntar de você, né? Mas ele vai desenvolver empatia com você, ele vai fortalecer a autoconfiança dele, vai se sentir importante, uma pessoa que é importante para você, vai perceber que você realmente, de fato, valoriza o que ele está falando quando você para escutar, sem julgar e sem ter essa ansiedade de estar falando o tempo inteiro, né? E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está ouvindo o idoso com os sinais de irritação, né? Às vezes tem idosos que são repetitivos, não só os idosos que têm doença de Alzheimer, né? Mas justamente como eu falei, por serem pessoas que são pouco ouvidas na sociedade, às vezes repetem, às vezes falam muito, e a gente fica naquele, demonstrando sinais de irritação, muitas vezes quando é um idoso, até que tem alguma demência, né? Como no caso do Alzheimer, a gente fica no sarcasmo, a gente fica rindo. Estou enjoada de ver vídeos na internet, né? Às vezes o idoso que tem uma doença, tem uma demência, ele faz uma coisa, não estou querendo dizer para vocês que você não tem que ter um ambiente alegre, né? Mas muitas vezes é sarcasmo, muitas vezes é rindo do idoso. Eu tenho acompanhado algumas páginas, nem posso dizer que eu estou acompanhando, né? Mas já visualizei alguns vídeos que eu vejo, por exemplo, netos que cuidam de idosos que têm a doença de Alzheimer. Tudo que o idoso faz, o neto está rindo, está achando engraçado, muitas vezes com sarcasmo. As pessoas em geral não observam isso, acham bonitinho, engraçadinho, que está tudo alegre, mas muitas vezes para o idoso isso não é legal, né? Então, claro, tem que ter um ambiente alegre, mas observe se a forma de você se comunicar com o idoso não tem sido sarcástica, porque isso é muito ruim, né? Ele imaginar que você está rindo dele. Isso é muito chato, então observe se você é uma pessoa que fica interrompendo o que o idoso fala o tempo inteiro. A gente tem essa mania, profissional de saúde tem, familiar de saúde tem, o idoso nem completou o que ele está falando, a gente já está interrompendo o tempo inteiro. Isso é chato, ele vai perceber que o que ele fala não é importante, ele vai se achar uma pessoa que... De fato isso, que não tem importância, que não tem interesse, que o que ele fala não faz nenhum sentido para você. O que vai acontecer? Ele vai começar a se calar. Isso muitas vezes vai levar o idoso a desenvolver um processo depressivo, que ele vai se calando, vai se isolando, como eu já coloquei para vocês em outra live. Então, assim, observe, escute o idoso sempre, né? E ouvir o idoso com atenção é uma arte. A nossa sociedade, ela não está acostumada a ouvir, ela está acostumada a falar o tempo inteiro, né? Então, ouvir é uma arte que você tem que desenvolver. Então, quando estiver conversando com o idoso, tente se calar, ouvir o que ele está falando com atenção, prestar atenção dele na linguagem verbal, na linguagem não verbal. Às vezes ele fala que ele está feliz, ele fala que ele aceita bem a forma que você trata ele, né? Como eu estava falando na live sobre a questão de você tratar o idoso como criança, se isso é bom ou não, se isso é desrespeito ou não. Às vezes ele fala que está tudo legal, que ele gosta, mas se você observar a linguagem corporal, você vai observar que aquilo é desagradável para ele. Então, observe isso. E quanto mais você escuta o idoso, mais confiança ele vai ter em você, mais você vai conseguir desenvolver uma amizade, um relacionamento mais pessoal com esse idoso, tá? Uma outra dica para você aprimorar a comunicação com o idoso. As coisas que ele se interessa, pelas coisas que ele quer falar, tentar descobrir o que o idoso gosta, os assuntos que ele gosta de falar, tentar perceber o que é agradável, não é agradável para ele, ou seja, perceber os interesses dele mais do que os seus, como eu falei. A gente senta para conversar com uma pessoa, não só com o idoso, e a gente quer falar do que a gente gosta, do que a gente sabe, do que é do nosso interesse. Talvez isso não seja o interesse do idoso, até por conta da época que ele nasceu, por conta de questões culturais, por conta das vivências dele. Então, se interesse mais por ele, né? E tente também fazer conexões dos interesses dele, tá? Com os seus interesses. Então, muitas vezes o idoso gosta de uma praia, né? Você pode associar, de repente você não gosta de uma praia, mas você não gosta de tomar banho numa praia, mas você gosta de sentar no final da tarde numa praia. Então, tente buscar formas de você ligar o seu interesse com o interesse do idoso.
Então ele vai observar que aquilo que ele gosta é válido, que você está interessado por aquilo e que vocês têm alguma conexão de fato, né? Isso vai trazer o quê? A aproximação, mais uma vez, sua com o idoso. E a gente tem que aprender a parar de pressupor que a gente sabe que o idoso gosta. Isso faz parte do fato de você se interessar por ele, você observar o que ele quer e você não... eu acho que a minha mãe gosta disso, então eu vou conversar sobre isso, eu vou convidar a minha mãe para fazer isso, eu vou comprar um livro para ela sobre isso. Não, tente entender o que esse idoso, o que essa idosa gosta, né? Não parta daquilo que você acha, mas escute, né? Se interesse por ele e tente descobrir o que de fato é interesse do idoso e não seu, tá? Uma terceira dica, tente travar sempre, gente, conversas positivas com o idoso, né? O idoso em geral, principalmente o idoso que não tem atenção da família, né, que está mais isolado, ele tende a se focar muito em coisas negativas. E muitas vezes a gente reforça isso, né, com notícias ruins, notícias televisivas, né, conversas que não aprimoram em nada, que não trazem alegria, que não trazem uma perspectiva de esperança, que não tem um olhar positivo sobre as coisas. Então, quando você for conversar com o idoso, você quer fortalecer a autoestima dele, a autoconfiança, procure sempre buscar um olhar positivo das coisas, né? Buscar um olhar que veja esperança, que veja dicas para o idoso de pessoas que inspiram, né? Traga vídeos para o idoso de pessoas que vão trazer uma esperança, né? Pessoas que conseguiram passar por adversidades, que tiveram problemas, mas que conseguiram se manter firmes, que ultrapassaram aquilo. Porque se você força no negativo, o idoso vai continuar com uma mente muito negativa e a gente já conversou aquilo. Já conversou aqui, pensamento negativo, sentimento negativo, vem o quê? Doenças, né? Vem doenças físicas também. Então, aprimore a sua forma de comunicar com o idoso, trazendo sempre conversas positivas, trazendo esperanças, né? Trazendo inspirações e não focando em coisas negativas, que é o que a maioria de nós tem mania de fazer, né? Eu quero dar uma boa noite aqui para a lindona Flávia Tita, que trabalha comigo. Gratidão, Flávia, por você estar aqui. Marinês, Fátima Polido, Solange, Lourdes Silva, Glaciete, Maristane. Seja bem-vinda também a mais uma live. Quem não compartilhou, gente, compartilha aí a live, né? Vamos ajudar aí mais pessoas. E aí, quarta dica, gente, aprenda a se comunicar com idosos de uma forma simples, tá? E aí, principalmente profissionais de saúde e cuidadores profissionais, né? Que fazem curso de cuidador. A gente aprende várias formas técnicas, vários termos técnicos para falar sobre saúde da pessoa idosa, por exemplo, né? E aí a gente tem mania de levar essa comunicação para o idoso. E uma coisa que a gente tem que entender é que, independente se o idoso tem nível superior, mestrado, doutorado, ou se ele é analfabeto, a nossa forma de comunicar tem que ser simples, né? Você utilizar termos técnicos, você utilizar termos rebuscados, ele não é ruim só para a sua comunicação com uma pessoa idosa que é analfabeta. Ele também, muitas vezes, é ruim para a sua comunicação com um idoso que tem nível superior. A gente tem que aprender a passar as nossas ideias, né, a nos comunicar não só com o idoso, mas com outras pessoas também, de uma forma simples e clara, né? E muitas vezes o que impede, principalmente o profissional, de se comunicar com o idoso é linguagem técnica, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhava na área de assistência, e aí eu fui para um evento em comemoração ao Dia do Idoso. Eu fui, inclusive, para fazer uma palestra. Foi, acho que no município de São João da Barra, salvo engano, no Rio de Janeiro. E aí, quando eu cheguei lá, as colegas, as assistentes sociais que iam se comunicar, abriram um evento falando, não, porque o Centro de Referência de Assistência Social é um local, é um aparelho de fortalecimento de vínculo, blá, 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 e começaram a falar aquelas linguagens técnicas e ficaram ali 1 hora falando. E os idosos ficavam olhando assim, eu sentia que os idosos não estavam entendendo nada que elas estavam falando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com a forma que a gente se comunica. Se comunicar de uma forma simples, para que tanto o idoso analfabeto quanto de nível superior entenda. Eu tenho muito isso no meu trabalho, acho que vocês observam, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a galera como Liliana, né? Como outras pessoas que são Solange Mateus, que são profissionais. E a minha forma de comunicar é para elas, né? Profissionais com graduação, com especialização, com mestrado, e é para vocês também. Porque comunicação rebuscada não quer dizer que você é uma pessoa inteligente, né? Ao contrário, quem é inteligente se comunica com todos. Então, aprenda a se comunicar de forma simples com o idoso, tá?
Uma outra dica, aprenda a fazer elogios sinceros ao idoso, né? E quando a gente fala em fazer elogios ao idoso, não é a gente se focar muitas vezes na questão corporal, né? Claro que a gente tem que se achar, o idoso tem que se achar bonito, lindo, à medida que a idade avança, mas esse tipo de elogio é um elogio normal, que todo mundo faz. Então, quando você vai elogiar o idoso, você tem que aprender a elogiar algo nele que as outras pessoas não veem. Quando você faz isso, ele se sente importante, porque ele fala, epa, essa pessoa que está me vendo, né? Quando você fala, oh, nossa, mas você é bonita para sua idade, né? Você tem 70, parece que tem 50. Todo mundo faz esse tipo de elogio. Agora, quando você olha para o idoso e fala assim, nossa, você é uma pessoa tão bem-humorada, né? Nossa, você... Quando você faz um elogio que é diferente, que é algo que as pessoas não estão acostumadas a fazer, aí o idoso fala assim, nossa, essa pessoa está olhando para mim. E vocês não sabem a importância que é para o idoso se sentir olhado, né? Essa pessoa me vê, ela me olha, ela me observa, ela realmente tem interesse por mim. Então aprenda a descobrir, quando você estiver conversando com a pessoa idosa, atributos que são individuais dele, só dele. Isso vai fazer com que ele se sinta amado, né? Se sinta percebido, se sinta visto por outras pessoas. Isso vai fortalecer a autoestima, vai fortalecer a autoconfiança do idoso, tá? E o sexto, acho que a sexta dica, gente... Todo mundo peca demais, inclusive familiares, que é chamar o idoso pelo nome, tá? E a maioria de nós tem mania de chamar, não vou dizer nem nós, porque eu não faço isso, tá, gente? Então vamos excluir daí. Mas chamar idoso de vovô, de vovó, né? Chamar pelo diminutivo, como eu falei. Na área de saúde, às vezes chama o idoso pelo leito 1, leito 2, leito 3. Gente, aprenda a se comunicar com uma pessoa pelo nome. Isso é um aprendizado de comunicação, não só para o idoso, mas para qualquer pessoa que você se comunica. Quando você entra, por exemplo, você vai num restaurante, você vai numa loja, a pessoa se apresenta para você e você chama ela pelo nome, essa pessoa ela sente que para você ela é um indivíduo, ela não é qualquer pessoa. Ela tem uma importância para você. Então, assim, aprenda a se comunicar com o idoso pelo nome, né? Quando o idoso se apresentar para você, observe, né? Preste atenção, que às vezes a pessoa está se apresentando, como eu falei. Nós estamos preocupados em outras coisas, né? Já estamos preocupados com as nossas respostas, com a resposta que a gente vai dar para essa pessoa. A gente não se comunica com o nome. Então, assim, quando o idoso se apresentar, olhe para ele, observe a expressão corporal dele, isso vai te ajudar a decorar o nome. E fique decorando, né? Repita algumas vezes aquele nome, né? Mentalmente olhando para ele. Isso vai te ajudar a decorar o nome dessa pessoa. E sempre chama pelo nome, independente se você é familiar. Claro que familiar, às vezes, né? Tem alguma forma carinhosa de falar com o idoso, tudo bem, tranquilo. Mas especialmente você que é profissional, você que talvez é um amigo, né? Você é cuidador, ou vai se comunicar com o idoso em qualquer espaço. Aprenda a chamar o idoso pelo nome, tá? Isso é muito importante, ele vai sentir que ele é uma pessoa para você, né? Ele vai sentir que ele tem uma prioridade, ele vai sentir que você está prestando atenção nele de fato. Então, lembrando aqui para fechar e para eu dar mais uma dica para vocês, né? Escute mais o idoso, fale menos. Pelo amor de Deus, vamos deixar de ser máquina de falar e ouvir o que o idoso tem para falar, porque ele precisa, e todos nós precisamos. E aí uma coisa que eu quero dizer para vocês, se você não escuta, ele vai dar um jeito de falar para alguém escutar. E sabe como muitas vezes o idoso ele faz para ele ser visto inconscientemente, né? Ele desenvolve um processo depressivo, tá? Isso é inconsciente, por quê? Uma pessoa com depressão, ela chama a atenção de todos à volta, né? Quando você tem um amigo, tem alguém depressivo, o que a gente observa? A família inteira, por mais que tenha preconceito, por mais toda a atenção é voltada para aquela pessoa. Então, o idoso, muitas vezes, ele vai desenvolver um distúrbio emocional por falta de atenção, porque não tem ninguém que escuta, não tem ninguém que se interessa, né? As pessoas em volta só falam coisas negativas, reforçam o que ele fala, ele vem com aquele reforço de conversas negativas, de reclamação, e vocês continuam, né? Muitas vezes o familiar continua, e bota aquela, ao invés de ajudar o idoso, né? Olha, ao invés de a gente assistir esse programa televisivo aqui que só fala de morte, doença, vamos assistir um vídeo aqui no YouTube que fala algo positivo, né? Vamos ver um filme de comédia, não, a gente reforça, é mesmo, né?
A vida é tão ruim, nossa, a gente envelhece, vem tanta doença, é assim mesmo. A gente começa a reforçar. Então isso vai fazer muitas vezes que o idoso desenvolva um processo depressivo inconscientemente para chamar atenção. Não estou dizendo que quem tem depressão quer chamar atenção. Estou dizendo que inconscientemente muitas vezes é isso, porque ele está sendo deixado de lado. E quando a gente está entristecido, quando a gente está depressivo, às vezes é a única forma que as pessoas olham pra gente. E muitas vezes inconscientemente é isso que acontece. Então, escute o idoso, se interesse mais pelo idoso, trave mais conversas positivas, né? Use uma linguagem simples, faça elogios sinceros, diferentes, né? Observe realmente o que essa pessoa tem de diferente e elogie por isso, que ela vai se sentir vista, e chame esse idoso pelo nome, tá? Então essas são as 6 dicas de hoje que eu tive aqui, né? Marinês Instrumento, né? Isso aí, poxa, você é uma pessoa sábia, né? Você é uma pessoa, nossa, você é uma pessoa tão paciente, né? Eu observei que diante de tal situação aqui você agiu diferente do que a maioria dos idosos age, dos idosos, né? Então tente buscar algo diferente nessa pessoa, né? Nossa, você cozinha diferente, você cozinha, nossa, você se veste bem, né? Como você se veste bem, como você tem bom gosto, como você tem uma articulação, como você se comunica. São elogios diferentes que a gente não está acostumados a ouvir. E outra coisa que eu quero falar muito para vocês a respeito dessa questão de comunicação, né? Muitas vezes o familiar fala assim, Juliana, eu te acompanho aqui, eu aprendo sobre exercício, sobre alimentação, mas quando eu converso com minha mãe, com meu pai, eu não converso. O que eu faço, né? Assiste a live de hoje de novo. Porque uma forma de você persuadir, e a gente tem que aprender que persuadir não é manipular, são coisas diferentes. Persuadir é você conseguir convencer aquela pessoa de uma ideia, né? De algo que é bom, né? Claro que você é ético, né? Você é uma pessoa, acredito, você está aqui, você é uma pessoa que não quer manipular ninguém, né? Então, persuadir é você aprender a se comunicar com essa pessoa de forma que ela acolha a ideia, uma ideia positiva que você está trazendo para ela, né? Então, quando você aprende a se comunicar dessa forma com o idoso, ele fica muito mais propenso a te ouvir. Porque muitas vezes o idoso, ele nega a orientação que você traz para ele, porque você fala igual máquina, você não escuta o idoso, você não dá atenção, você só quer forçar ele a fazer as coisas. E persuadir não é forçar. Persuadir é você abrir espaço para essa pessoa se sentir importante, para essa pessoa falar, né? E quando você faz isso, essa pessoa, ela abre, né? Ela expande a audição dela, ela abre o coração para ela te ouvir. E aí, muitas vezes, quando ela te escuta, ela percebe que realmente o que você está falando é bom para ela. Então, todas as dicas que eu trouxe para vocês hoje, que vão ajudar na questão da comunicação, vão fazer esse idoso se aproximar de você. Ele percebe que ele é importante, ele vai se aproximar de você. E aí, se aproximando de você, percebendo que você é uma pessoa amiga, né? Que você é um familiar que realmente, de fato, está preocupado com ele vai se abrir e muitas vezes vai aceitar a dica que você está trazendo para ele, né? Então, é mais ou menos isso. Quero dar uma boa noite para Laudiceia também, Bueno. Laudiceia, deixa eu ver quem mais. Liliane colocou aqui, né? Que a mãe dela falava muito de forma negativa, né? E ela começava a mostrar, deixa eu ver, e mostrava ao redor, para ver tudo que ela conseguiu exatamente. Quando uma pessoa negativa vem, né, especialmente o idoso, que em geral tem essa tendência, o que a gente tem que fazer? Mostrar para ela isso aí, mostrar o que ela já passou e superou, mostrar exemplos de outras pessoas, né? Isso vai fazer com que ela veja que a vida não é tão ruim como ela imagina. Tem muita coisa boa aí acontecendo, né? Gente, tem um mundo de gato passando aqui, né? Eu tenho 4 gatos, vocês já viram, né? Flávio, boa noite. Liliana falando que ama minha fala, que bom, né? Maristene, isso aí, Maristane, toda hora eu falo seu nome errado, Maristane. Leila Ribeiro, boa noite. Maristane colocou aqui que cuida de uma pessoa que tem 93 anos, é lúcida e adora passear. Isso mesmo, leve para passear. Elogie ela por isso, porque ela gosta de passear, né? Fala, poxa, tem tantos idosos, né? Querem ficar trancados dentro de casa. Eu acho tão legal a sua disposição, sua vontade de viver a vida, de passear, de apreciar a natureza, apreciar as coisas, né? Isso aí vai fazer idoso, nossa, que legal, né? Essa pessoa que me observa, né? Eu tenho coisas positivas, né? Eu tenho coisas para contribuir, às vezes na fala do idoso também, né? Nossa, a pessoa me escuta, então o que eu falo é importante, eu tenho uma sabedoria para passar. Então é isso, né, gente? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, pedir a você que não compartilhou, compartilhe essa live, né? Pegue o link lá no YouTube daqui a pouco,
passe para outras pessoas, se inscreva no meu canal do YouTube, quem não estiver. E amanhã teremos live novamente às 13 horas. Quem está no treinamento SOS Alzheimer, acabou as inscrições, quem entrou, entrou, quem desistiu, não entrou, não entrou. Amanhã começaremos o treinamento, essa semana inteira, live lá no grupo do treinamento SOS Alzheimer às 19 horas, tá? Quem puder participar, participe ao vivo. Quem não puder, assista depois, deixe os comentários e pode deixar as dúvidas também, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão. Uma boa noite para vocês, um bom final de domingo. E amanhã às 13 horas a gente se encontra aqui para a nossa próxima live, tá bom? Beijinho para vocês. Tchau, tchau. A gente se encontra amanhã.